Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha. Programa especial do Dia das Mães. Pois é, né? Manhã Viva no domingo, porque hoje é um dia muito especial. Quero dar um beijo a todas as mamães e futuras mamães que estão nos assistindo. Aproveito para mandar um beijo bem especial para minha mãezinha, Maria da Conceição, que está lá em Arapongas, no Paraná, com certeza me assistindo. Dedico todo esse programa à senhora, viu, mãe? Olha como estou bonita para a senhora. Que Deus abençoe muito, viu? Estou com muitas saudades. Não posso estar fisicamente, mas o meu coração está aí, juntinho do seu, viu? E o nosso programa, gente, está bem recheado, bem gostoso. Está comigo aqui o Felipe Leroy, da Cozinha Vitrine. Olá. Bem-vindo. Muito obrigado. Sempre uma alegria tê-lo aqui, viu, Felipe? Também aqui comigo está Maria Marta, minha companheira de missão, Maria Marta. Que alegria tê-la aqui comigo no Manhã Viva. Também acolho a Adelaide Magalhães, nossa amiga querida, sempre presente. Julie Christi, que está sempre aqui na cozinha, mas hoje mudou, né, Julie? Hoje eu deixei meu lugar para o Felipe, que vou comemorar o Dia das Mães, né? Então... Isso mesmo, vai só degustar do prato, né, Felipe? Felipe, o que você vai fazer para nós hoje? Bom, hoje a gente vai fazer um arroz piamontese, mas que na realidade, tecnicamente, é o arroz parisiense. Mas a minha mãe chamava ele de arroz piamontese. E hoje eu resolvi fazer aqui para vocês um prato que ela gostava demais de cozinhar para nós e ela saboreava com muito prazer. Então, é uma oportunidade de também homenageá-la aqui nesse momento. Que saudade, né? Que dá, né? Não é pouca não, é muita saudade. E quais as lembranças que você guarda da sua mãe? Nossa, são muitas, infinitas assim, né? Toda a minha existência, gratidão a ela por essa oportunidade. Mas eu me lembro porque eu sempre fui um menino arteiro, então ela me dava alguns conselhos interessantes e coisas hoje que eu falo para as minhas filhas, né? Para a Maria Clara, que está aqui, que tem 11 anos, a Marcinha, que já tem 22 anos de idade, e ela me falava assim, eu sempre fui muito independente, então desde os 15 anos trabalhando, e aí o homem às vezes acha que está muito maduro, né? E quando eu ia fazer as minhas irresponsabilidades, ela falava, meu filho, vamos pensar uma outra situação. E aí ela me desarmava e me fazia pensar com menos impulsividade. E talvez seja esse um dos grandes legados dela, cometer as minhas irresponsabilidades com prudência. E ela era também assim, toda alegre como você, amorosa? Sim, ela era uma mescla de um amor incrível e muito brava. Ela era uma mãe brava, mas um amor incrível que supera qualquer desses momentos bravos, que se foi brava é porque teve razão. Porque tinha que ser, né? Tinha que ser. Felipe, e o que você vai usar aqui nesse arroz aqui, gente? Tá com uma carinha muito boa. O que você vai precisar? Quais são os ingredientes? Bom, nós vamos utilizar um arroz dormido. Então, sabe aquele arroz que tem em casa, que você olha para ele, já te vi, o que eu vou fazer com esse arroz? Um arroz que acordou na geladeira de novo. De novo. Mas para essa preparação é fundamental que seja um arroz descansado, por causa do almidom que forma em volta dele e ele evite que o grão quebre quando a gente aqueça. Mas nós vamos então utilizar um arroz dormido, nós vamos utilizar cebola, nós vamos utilizar uma cebola pequena. Quer que eu te passe as quantidades aqui? Sim. Legal. Aqui nós temos meio quilo de arroz já pronto, nós temos uma cebola pequena, nós temos 300 gramas de um presunto que eu parti ele bem em brunoise quadradinho, temos 150 gramas de um champignon em conserva. Bem francês, né? Sim. Temos 50 ml de 70 ml aproximadamente de vinho branco, ervilhas, creme de leite, uma caixinha, 30 gramas de manteiga, 100 gramas de queijo parmesão e um tomilho para aromatizar essa preparação e deixar o prato mais bonito. E esse arroz vai ser acompanhado também de outra coisa. Esse vai ser acompanhado de um contrafilé que nós vamos grelhá-lo aqui. Né? Bem suculento. Bem comidinha de domingo, hein? Bem comidinha de domingo. Ai, que delícia. Bem comidinha de Dona Xandrina. Dona Xandrina, como que ela se chamava? Maria Alexandrina. Olha, minha irmã chama Alexandrina. Olha, sensacional. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para ela também estou com muitas saudades. Também quero aproveitar aqui para as minhas amigas, começando pela Maria Marta. Qual é a boa lembrança que você traz da sua mãe? Olha, da minha mãe eu tenho muitas heranças, né? Minha mãe também é bem enérgica, às vezes ela tem esse pulso firme, mas o que eu trago da minha mãe é a fidelidade e a fé. Que ela é uma mulher de muita fidelidade, ela tem uma crença assim, ela acredita e ela é firme nas crenças dela. E você, Dona Adelaide? Ai, que saudades, né?
já fazem muito tempo que minha mãe já está lá com o pai. Mas ela deixou muito exemplo de mãe mesmo, sabe? Aquela que acolhe, aquela que está junto com a gente, que meu pai era muito severo. Então, mãe, aí ela estava sempre ali aberta para a gente, porque tem que ter esse colo materno, né? E eu lembro muito desse colo materno da minha mãe em todas as situações. Lembro também de uma vez que, por causa de um palavrão um pouquinho, que não era palavrão naquela época era, hoje não era, ela me deu uma chinelada, falta de sorte, tinha um preguinho na sandália, e aí machucou um pouco. E ela me banhava, que mãe ruim que você tem. Não, mãe, eu mereço. Então, são boas lembranças que hoje a gente vê que valeu a pena, né? Essas palmadinhas também. Nossa. Sem querer, nós nos combinamos hoje, né, Adelaide? Pois é, tá vendo? Que lindo, alegria, de amarelo, né? Alegria, esperança, né? Luz. Harmonizadas, né? Estamos na harmonia. E você, Julie, qual é a lembrança boa que você guarda da sua mãe? Minha mãe, graças a Deus, me acompanha até hoje. Olha que bem. Então, todo aperto que eu passo, mãe, vem cá olhar os meninos para mim. Mãe, busca os meninos na escola para mim. Ô mãe, o que eu faço? Aconteceu isso. E ela está sempre ali do meu lado, preocupada com os netos, né? Preocupada com os filhos. Ela está sempre presente na vida de nós 4, né? Em casa somos 4. A minha irmã tem uma menina. Os meus irmãos, cada um tem um menino, só eu que tenho 2. Desempatei, né? Eu queria saber, assim, a Adelaide tão saudosa, né, como você trouxe, recordações belas, né, até mesmo as correções da saudade. E eu queria saber, assim, o que você traz, né, que a sua mãe, você aprendeu de valor mesmo. Olha, esse aqui é um valor da minha mãe. E hoje eu passo para os meus filhos, você que já é avó, né, você percebe isso, um valor, algo que está assim, enraizado, está no seu coração, e isso ninguém vai tirar, está lá dentro. Está lá dentro, é a fé. Né? E eu até falo-se muito que eu agradeço muito meus pais pelo batismo que eles me deram. E a minha mãe me ensinou essa caminhada de oração. Né? Então, essa fé eu tenho guardada em mim e lembro dela sempre pela manhã ali, levantava, ia para o quintal, fazia as orações dela, passava a mão no cabelo, fazia assim, sabe? Então, essa fé, ela me ensinou, me levou à Eucaristia, né? Me levou ao batismo. Então, eu acho que a maior riqueza que ela me deixou foi a fé, o caminho que nós temos que seguir, a herança eterna. Isso mesmo. E você, Julie? Minha mãe continua sendo um exemplo para todos nós, né? Uma coisa assim que eu lembro, que de pequenininha ela sempre me falou, tirando essa questão da fé também, que ela sempre nos levou à igreja, todos fomos batizados, né? Fizemos primeira comunhão. Eu e o meu irmão Felipe fizemos crisma, a minha irmã e a Débora e o Igor ainda não fizeram, né? Não optaram por isso ainda. Mas eu lembro que ela, desde pequena, ela sempre me falou assim, olha, você não traga para casa nenhum lápis que não seja seu. E esse valor, eu acho, está faltando atualmente nesses jovens. São coisas pequenas, exemplos toscos, assim, bobagens que a gente aprende em casa, mas que hoje eu repito para os meus filhos. Então, nisso é a honestidade. A honestidade que falta em muita gente nesse país, que a gente vê o tempo todo. E como que nós vamos ensinar aos nossos filhos, né? Como que nós vamos querer exigir de uma nação, ser uma população honesta, um Brasil melhor? É começando em casa com pequenos exemplos. Esse que minha mãe sempre falou. E eu falo para os meus filhos e aposto que a minha irmã também fala para a filha dela. E meus irmãos também vão falar para os meninos, que agora são todos pequenininhos, ainda não falam ainda, são bebezinhos ainda, mas com certeza eles vão escutar isso também. Eu vejo assim, a sua emoção, né, de trazer essa herança boa. A gente pode dizer assim, meu Deus, quantas coisas boas os nossos pais trouxeram e hoje a gente vê tanta coisa que é deturpada, tanta coisa que foge dos nossos valores de família. E para você hoje, assim, como é a maternidade? Você tem 2 filhos, né? Uma já tem 18 anos, 17, né? ela fez 17 17 sábado. E ela está nesse mundo, né? Futuramente, se Deus quiser, com a graça de Deus, ela vai ser mãe. E como que você vê essa maternidade hoje? Você trabalha isso com a sua filha, com o seu filho? Como que é isso? Deixa eu respirar fundo. Eu acho que ao mesmo tempo que é sofrida, né? Porque a gente vê tanta violência, tanto desmandos, né? Tantas coisas que não deveriam acontecer, acontecendo aos nossos olhos, e a gente tem medo, né? Então acho que
um pouco, acho que toda mãe deve sofrer por isso. Eu sofro, eu fico morrendo de medo. Gente, minha filha, o ano que vem vai estar numa faculdade. Aí eu vi para ela, minha filha, você não sabe nem atravessar a rua. Mas sabe. Mas e o medo que a gente tem, né? Então, o que eu busco é mostrar aos meus filhos a realidade do mundo, né? Mostrar para eles que a gente tem que ter sempre fé. Que Deus é a única saída e a melhor solução para tudo que acontece na nossa vida. Sendo boas coisas, a gente tem sempre que agradecer. Sendo coisas ruins que acontecem, assim, desvios, porque na verdade nenhum caminho é perfeito. Então a gente tem Deus como apoio, como nossa pedra fundamental. Então é isso que eu busco para eles. Isso que eu tento mostrar e passar para eles. Que eles podem contar com Deus, comigo, com o pai deles, né? Com os avós. E eu sou chorona mesmo. Já falei com a Carol isso, mas não adianta. Já está aí o lencinho, mas é isso mesmo, é emoção, né? É a nossa vida, né? E Adelaide, você que já é vó, tem seus filhos, tem 4 filhos, 6 netos, e você passou valores para os seus filhos, né? Passei. Com certeza. E hoje você vê isso na herança, que já são seus netos. Como que é isso para você? Olha, eu vou falar isso aqui de uma forma, porque os filhos que Deus me confiou, né? Eles já são adultos, casados. Então, o que eu tinha que plantar, eu já plantei, e eu vejo hoje que a semente foi lançada e que dá frutos. E eu tenho uma filha, a minha primeira filha, ela casou-se muito nova, teve um primeiro casamento, e na época ela era noiva, e o noivo dela deu para ela um carro de presente. Então, de Natal, e eu cheguei, ela chegou e falou, mãe, o meu noivo me deu um carro de presente. Eu falei, carro? Mas isso não é presente. Ela falou, mas ele me deu porque eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que pegar ônibus, então ele me deu o carro. Eu falei, mas esse carro não entra aqui em casa. Ah, mas aí foi assim, a família toda veio contra mim, minhas irmãs, que é um absurdo. Eu falei, não, se ela não tem carro é porque eu não posso dar carro. E, além disso, ganhar o carro, tem que manter o carro. E eu não vou deixar aqui, não aceito isso. E o carro não entrou na garagem da minha casa. Então, eu vejo isso, a obediência da minha filha, sabe? Porque se fosse o outro, ela tinha um apoio de toda outra família, todo mundo a favor dela, do carro. Gente, uma menina de 18 anos ganhar um carro de presente, né? Mas depois que eu vi, analisei, porque às vezes a gente fala, mas o filho não obedece. Ele bate o pé. Então, a obediência dela. Ela agradeceu o carro e o carro não entrou na garagem da minha casa. Né? Porque como que eu poderia manter um carro ou deixar uma pessoa ainda que não era casada sustentar minha filha? Então, ela carrega esses valores com ela e isso foi muito forte, sabe? Eu vejo isso assim, que a obediência foi tudo, porque às vezes você fala, mas eles hoje não obedecem. E você fica ali, né? Então, assim, dentro de casa, eu sempre ensinei para eles que a gente tem que viver o bem comum. Às vezes, uma música alta é boa para você, mas não é boa para o seu irmão. E eram 4 filhos. Eu tive a Isabela com 1 ano e 5 meses, eu ganhei gêmeas. Né? Depois veio a Carolina e a Priscila, depois veio o João Murilo. Então, eles conviviam juntos, estudavam, iam para a escola, todo mundo junto. Então, a gente precisava dividir isso, porque às vezes um estava estudando, o outro não estava. Então, eu sempre ensinei, é o bem comum, não é o bem de cada um. Isso é uma riqueza. Uma riqueza, né? De hoje. E também a fé, né? Que eu passei para eles e eu vejo agora. Ninguém sabe, eu nunca comentei, mas eu já tive 2 filhas sequestradas, literalmente sequestradas. E uma, quando estava lá no carro com os sequestradores, ela falava assim, mãe, eu fiquei rezando o tempo todo, porque eu sabia que a senhora estava rezando. Então, a sintonia, né? Ela tinha certeza da minha oração. Então, eu vejo que assim, a gente tem a mesma linguagem. E eu estou vendo que agora elas estão passando para os filhos delas, ainda pequenos, mas estão tentando passar esses valores, que o mundo está tirando. Né? O mundo está, porque a família é a pupila dos olhos de Deus. Né? E o mundo não quer isso.
Então, se você desfaz essa família, você está desfazendo o plano de Deus para a humanidade. Não é verdade? E nós vamos saber ali, só um minutinho, Adelaide, porque eu estou vendo que ele está bem adiantado na receita. A gente quer saber, Rose, como é que está a receita Pois aí? é, estamos aqui, ó, já estou acompanhando o processo. O Felipe delicadamente cortou, gente, a cebola. Eu fiquei assim, ó, admirando o trabalho e agora aqui já está temperando a carne, já passou o sal, né, Felipe? Sim, olha que bonito. Esse aqui é um lindo contrafilé, uma carne que minha mãe adorava. E vocês estão falando da fé, minha mãe era teóloga e artista plástica, e ela que me deu catecismo, também participou muito da minha formação, né, como cristão ali na minha crisma, e eu tenho todos esses valores, toda essa ritualística também de acompanhá-la às missas, e muito bom. Fui coroinha. Ah, que bonitinho! Imagina o Felipe de coroinha, Imagina. gente. Com aquela roupinha assim. Branquinho, Bonitinho. ficava caladinho. Você ficava quietinho? Ficava, levava a oferta. Aí um fazia assim, fica quieto. Eu era doido para comer as hóstias assim, né? Porque as mãos consagradas. Olha, tem cara mesmo, né? Que era bem sapeca, né, Maria Marta? Bastante, viu, Felipe? Você apronta muito. Não Já, sei agora- naquele tempo, né? Naquele tempo dizia Jesus aos seus discípulos. Uma parábola. Muito bom. Bom, aqui eu piquei o contrafilé em mais ou menos um dedo de espessura. Aqui tem aproximadamente uns 120 gramas cada pedaço desse. Temperei com sal e aqui eu fiz uma outra mistura que a gente chama de gessal, que é um gergelim torrado com um pouquinho de sal grosso moído. E ele dá um tchan diferente na carne, todo um sabor pelo óleo que tem no gergelim. E agora a gente segue aqui fazendo a preparação, refogando a cebola e depois a gente entra com os outros elementos para que a gente possa ter isso bem quentinho na hora de servir. Isso mesmo. Como nós estamos já no final desse bloco, né, Maria Marta? Isso aí, Rose. E ele falou assim, vamos deixar mais, porque agora é só começar, porque tem que servir bem quentinho esse tipo de arroz. É, exatamente. Tudo bem. Então vamos para o nosso intervalo e já já voltamos com o programa especial do Dia das Mães. Não perca, viu? Vai lá só dar uma olhadinha lá na sua comida, no seu arroz e volta para o sofá para acompanhar a Manhã Viva. Esperamos por você. Estamos de volta com Manhã Viva especial do Dia das Mães, né, gente? Agora é hora de almoço, dá aquela corridinha, volta pro sofá. Eu sei que você está preparando com aquela fome, mas espera só mais um pouquinho, viu, gente? E eu também aqui estou morrendo de fome, sabe por quê? Porque o Felipe já está fazendo aqui, gente, um cheirinho maravilhoso, um cheirinho bom demais. Mas quero convidar você a acompanhar um VT. Um VT muito especial, viu, gente? De um vídeo da internet que mostra uma história que prova que para as mães nós seremos gênios. Qual é a mãe que não fala, né? Ah, esse meu filho é demais, ele é muito inteligente, ele é muito especial. Vamos acompanhar então esse VT? Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante. Está aqui escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer.
Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Forte, hein, gente? Essa história de Thomas Edison. Simplesmente, gente, o inventor da lâmpada. Você entendeu? Que ele não podia ficar na escola porque os professores já não queriam mais ensinar, nem mesmo seus alunos, que dizia que ele tinha um probleminha de retardo mental, né? Mas a mãe, com todo o amor, dedicação, falou que ele era muito especial e muito inteligente, que ele não tinha mais o que aprender na escola. E a mãe começou, então, a cuidar dessa criança e a ensinar. E olha que gênio que ele se tornou, né? O que vocês, como mães, né? Adelaide, como avó, diria desse momento? Olha, eu vejo que eu estou com uma tática agora com meus netos assim, porque os filhos já foram, né? Inclusive já foram criados, eles estão aí. Inclusive, conversando com o padre, ele falou assim, qual a primeira palavra que os filhos aprendem? Ah, papai e mamãe. Ele falou, não, a primeira coisa que eles aprendem, e é muito repetitivo, é não, não, não. Porque a criança vai mexer, não, né? Então a gente está sempre falando não. E eu estou aprendendo agora com meus netos, eu falo assim, você é muito abençoado. Você é o neto mais inteligente que a vovó tem, longe dos outros. Quando está perto dos outros, você é um neto muito inteligente, você é muito obediente. Então eu estou passando para ele frases positivas, para aumentar o ego dele. Quando ele está fazendo muita bagunça, fala assim, não, mas o neto mais obediente da vovó está fazendo isso. É um meio dele parar e pensar, né? Porque as crianças de hoje não estão fáceis, Rose, né, Maria Márcia? Não estão fáceis. Elas estão muito autoritárias, elas estão muito cheias de vontade. Então, acho assim que quanto mais você dá valores positivos para essa criança, da formação dela, de como ela vai crescer pensando nisso, e não como ali. Ele não era inteligente, mas a mãe afirmou que era. E realmente, o inventor da lâmpada. E é essa riqueza mesmo, porque isso, uma mãe ela vai para a cadeia com o filho, né? Se o filho foi preso, ela não acredita, não, meu filho é inocente, ela vai até o fim. Né? Essa beleza que a mãe passa para o filho, essa riqueza, né? Eu queria aproveitar também esse momento e chamar, que a gente foi para as ruas, pedir para as pessoas mandarem um abraço para suas mães, desejar um feliz Dia das Mães, e nós vamos acompanhar um VT ali, foi bem emocionante e muito interessante. Mãe é mãe, gente, em qualquer lugar, em qualquer situação. Vamos acompanhar. Oi, mãe, ela chama Eliane, te amo muito, feliz Dia das Mães, obrigado por tudo e obrigado também por ser essa pessoa maravilhosa na minha vida. Eu gostaria de mandar um abraço, um beijão para minha mãe Lourdes, que está lá aqui em BH mesmo, me assistindo agora. Um abraço, mãe, te amo. Eu estou mandando um beijo para minha mãe, Tereza Mariana da Silva. Mãe, eu te amo muito, feliz Dia das Mães. Que essa data se repita muitos e muitos anos e que eu agradeço por ela estar aqui, porque se não fosse ela, sem a mãe da gente não seria nada, que eu amo muito ela. É isso aí, como é que é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Gisélia Nunes Coelho Fernandes. Eu vou mandar um beijo junto para Gisele. Dona Gisele, um beijo. Um beijo. Ai, gente, eu quero mandar um abraço para minha mãe. Te amo, mãe, Maria Nilma, tá que ela chama. Beijo, mãe, eu sei que a gente não tá muito bem, mas eu te amo muito. E é isso, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra senhora, mãe. Parabéns, felicidades. O nome dela? Maria. Ei, dona Maria, um abraço, viu? Fica com Deus. Abraço, mãe. Feliz Dia das Mães. Amo você. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, Maria do Carmo. Mãe, te amo. Feliz Dia das Mães. E você vai mandar um abraço para a mamãe? Então dá um beijinho na mamãe. Feliz Dia das Mães. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, que beleza, né? Eu quero agradecer a participação de todos que mandaram um abraço para sua mãe. Olha, muitas mães amorosas, né? Quantos abraços, quantos beijos, né, Rose? Agora, com certeza. Vamos levar esse abraço bem gostoso. Pois né? Eu vou chegando mais aqui ao centro do nosso cenário. Quero chamar meu irmão de comunidade, Luiz Felipe, né? Luiz Felipe tem um testemunho marcante da mãe dele, né? Que vai conversar com a gente aqui. Luiz Felipe, o que significa o Dia das Mães para você?
Bom, o Dia das Mães, ele é especial porque, independente de onde esteja a mãe, ela é marcante na nossa história, né? Com certeza. Então, minha mãe ela já é falecida, em janeiro agora fez 5 anos que ela faleceu. E o Dia das Mães sempre foi muito especial porque quando eu saí de casa com 18 anos, era um dos dias, poucos dias que a gente conseguia ir para casa para poder ficar com a família e celebrar esse dia. Então, quando eu saí de casa com 18 anos, então era toda aquela expectativa de poder ir para casa, receber um abraço. Minha mãe tinha o costume de não só me abraçar e me beijar, né? Mas ela esfregava e ela cheirava, né? Esse era o jeito da minha mãe me acolher. Então, o segundo domingo de maio, sempre era o dia que eu sabia que eu recebia um abraço e um cheiro da minha mãe. Felipe, o que é a relação, né, da mãe com o filho? E vocês se viram isso muito forte, né, Felipe? Sim. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Então, dos 5 aos 18, eu fiquei só com a minha mãe. Eu e ela. Eu lembro que teve uma fase na minha adolescência que a situação ficou apertada, né? Financeiramente apertada. E a gente foi morar numa casa de um quarto só. E nesse quarto era uma cama de solteiro. Então, provavelmente dos meus 9 aos meus 14, nós dormimos na mesma cama de solteiro. E foi muito bonito porque a gente sentia falta um do outro na cama, a gente se curtia dormir junto, e não era só o fato de dormir junto. A nossa vida era muito junta, né? A nossa vida era muito cúmplice uma da outra. E minha mãe, eu amo meu pai, tenho muita saudade do meu pai, mas igual a minha mãe não existe, tá? Não existe espaço no meu coração igual o espaço que eu tenho para minha mãe. E o que você guarda de mais marcante do seu relacionamento com a sua mãe? Sobretudo a honradez da minha mãe. Minha mãe é aquela mulher que... minha mãe é cearense, né? Minha mãe é nordestina. Então, aquela mulher que queria crescer na vida, queria ter um futuro um pouquinho melhor do que no sertão do Ceará. Então, ela ousa, né? Ela é a única filha que larga a família e ela ousa ir para o Rio de Janeiro. E ali, sem conhecer ninguém, sem saber nada do lugar, ela vai procurando seu emprego, ela se estabelece, cresce e, graças a Deus, muito batalhadora, né? Vira funcionária pública e aí conhece meu pai, casa com meu pai, mas nunca esquecia da origem dela. Uma nordestina que veio do sertão do Ceará e que, sobretudo, queria construir a vida com um princípio básico, ser feliz, só isso. E é muito bonito que eu tive também a graça de conhecer a dona Santana, né, quando ela esteve em Portugal nos visitando, né, nós moramos na mesma missão em Portugal. Uma pessoa muito carinhosa, muito acolhedora, né, nós ficamos muito amigas. Né, tanto que depois também você estava em Portugal quando ela ficou doente, teve que voltar para o Brasil. E eu tive a oportunidade de estar com você, né, quando a dona Santana veio a falecer. E era muito bonito de ver assim, o seu amor com ela, né? Mesmo ela já bem debilitada, né? E também quando ela ia, antes dela falecer em Cachoeira Paulista, estava bem debilitada, o seu cuidado, o seu amor, a sua dedicação. Você tocando nisso, me lembra que eu tive a oportunidade de viver a doença da minha mãe. Minha mãe teve um câncer que ela não descobriu cedo, então quando descobriu já era bem velho o câncer e já tinha metástase. Então eu acompanhei o martírio da minha mãe, eu chamo o nome que eu dou é esse, né? O martírio dela, o calvário dela. Porque eu vi minha mãe parar de comer, vi minha mãe parar de andar, vi minha mãe parar de falar. E a gente se comunicava só por aperto de mão. Era o que a gente conseguia se comunicar. E ali foi o filho dela que dava banho nela, era o filho dela que fazia comida para ela e dava na boca, era o filho que trocava a fralda dela. E eu lembro que quando a minha mãe faleceu, ela faleceu em casa. A minha mãe não queria ir para o hospital porque ela tinha medo de morrer sem o filho dela estar junto com ela. E aí ela faleceu, eu estava do lado dela, e quando ela já estava morrendo, né, eu já percebi que ela estava em agonia de morte, estava eu e outras pessoas da Canção Nova, da comunidade, e aí eu lembro que eu peguei a mão dela, Rose, e a mão da minha mãe já estava velhinha, né, já estava pequenininha, magrinha por causa do câncer, então a mão dela cabia na minha mão. E ali eu não conseguia mais rezar porque eu estava muito cansado. Trocar, virar, a cada 10 minutos ela tinha que virar de posição, porque o tumor fazia com que a dor fosse enorme. E aí eu lembro que quando eu coloquei a mão dentro da mão dela, eu não conseguia rezar, mas aí eu fui lembrando que sempre que eu ia trocar a fralda da minha mãe, eu lembrava que era ela que trocava minha fralda. Quando eu ia dar comida, era ela que dava comida. Quando eu dava banho, na verdade, era ela que dava banho.
E aquilo ali me brotou um louvor dentro de mim, um louvor a Deus, porque eu consegui pelo menos retribuir um pouco. Era uma gratidão, né? Exatamente. E no velório, eu lembro que todo mundo vinha, me abraçava no final, tentando consolar, né? Só que não tem consolo. Não, você foi um ótimo filho, o jeito que você cuidou da sua mãe foi fantástico. Só que ao mesmo tempo eu respondia pro pessoal, isso era verdade. Eu só fiz aquilo que ela fez por mim. O que você aprendeu. Exatamente. Então o mérito não era meu, o mérito era dela. E aí ali eu entendi que o filho realmente, ele se torna a imitação do pai e da mãe. Então, se nós conseguimos ser bons pais, boas mães, não sou pai ainda, quero muito ser. Se eu sou um pai de virtudes, de exemplo e sobretudo de amor, eu consigo do meu filho que ele faça o mesmo por mim um dia. Então, com certeza, você vai ter muitas coisas para passar para os seus filhos, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada, viu, Luiz Felipe, seu testemunho. Um beijo a todas as mães, um beijo a todas aquelas que fazem as nossas vidas melhores e, sobretudo, minhas tias que estão me acompanhando, né? Tia Leila, tia Vânia, tia Silvia, tia Tânia, todas aquelas que me acompanham e, sobretudo, eu quero agradecer pela presença de cada mulher na minha vida. Amém, muito obrigada. E vamos para a nossa receita, que já está cheirando bastante. Ai, meu Deus do céu. Tem o arroz aqui, já está, o filé que já está sendo grelhado, gente. Sim. Meu Deus do céu. Ó, Maria Marta, o cheiro. Tá delícia, bom, né? Tá muito bom. Aqui, né? Eu quero dar uma dica pro pessoal de casa que gosta de comer uma carne mais suculenta no ponto certo. Quando você estiver selando a carne, primeira coisa, deixa a sua panela aquecer bastante. Não tenha medo da panela receber calor. A carne, ela precisa, para selar bem, ela precisa de ter um primeiro contato com uma superfície muito quente. E aí é o seguinte, não mexa. Colocou a carne, não mexa. Tem pessoas que costumam colocar a carne e ficar mexendo. Ficar esfregando a e carne. isso vai desidratando, soltando todo o suco e ela fica dura. Então eu tirei essa aqui para mostrar. Sim. Que quando você tira e ela descansa um pouco, ela transpira, tá vendo esses líquidos? É o líquido da própria carne que vai buscando por sair. Então eu vou mantê-lo assim e finalizar 5 minutinhos no forno para que mantenha-se por dentro super suculento. E ela vai acabar de chegar com essa água que ela está sendo hidratada, né? Se pudermos dar um foco aqui, a gente vai observar que tem bastante líquidos saindo, graças à superfície bastante quente que ficou aqui antes de eu colocar a carne por cima da panela. E o arroz? Qual o procedimento que você já fez? Bom, o arroz agora ele já está quase na finalização. Nas etapas, o que nós fizemos? Eu refoguei a cebola, coloquei o presunto, coloquei a ervilha, deixei pegar um pouco de temperatura e coloquei o vinho para ele evaporar todo o álcool. Assim que ele evaporou todo o álcool, eu vim então com o arroz, comecei a envolver o arroz. Na hora que ele ganhou também um pouco de temperatura, nós colocamos o creme de leite. Envolvemos mais um pouco, deixamos ganhar temperatura e vamos, na hora de servir, finalizar com o queijo, porque aí ele vai dar aquela liga e a gente serve na sequência. Que delícia, né? Não é? Eu quero perguntar a Maria Marta, né, Maria Marta, qual a sua relação e a dos seus irmãos, né? Tem uma família bem grande, graças a Deus, numerosa. Com a sua mãe. Então, a Rose também já teve a oportunidade de ir na minha casa. Ela é uma excelente missionária, né, gente? Ela vai para Portugal, né? Vai para a casa do China, também teve a oportunidade de visitar a minha família. E assim, nossa família, ela é numerosa, somos muitos irmãos. E o relacionamento com a minha mãe é um relacionamento de muito respeito, até porque hoje meu pai já não é vivo. Então, hoje a nossa referência é minha mãe. E ela é aquela postura, mesmo debilitada, hoje já tem 85 anos, mas a firmeza é dela. Graças a Deus, a gente está ali, ela é o nosso esteio, né? A gente sempre fala, na nossa casa, minha mãe, ela é o esteio, ela que dá a direção para a gente, para tudo que a gente está vivendo, né? Graças a Deus, nós temos esse alicerce, esse esteio. E quero aproveitar já e também chamar o intervalo, dizer que ó, realmente o cheiro está uma delícia, né, Rose? Está bom, tá mexendo aqui com o nosso estômago, todo mundo está morrendo de fome, nós também, né? Diferente, né? Pertinho do horário do almoço, a gente quer degustar isso aí, Felipe. Então daqui a pouco a gente volta. Manhã Viva de volta e uma alegria muito grande estar aqui nesse Dia das Mães, feliz Dia das Mães. E eu quero pedir que Nossa Senhora abençoe cada mamãe,
abençoe a sua vida, o seu projeto, esta grande missão de ser mãe, de educar, de ser educada a partir dos filhos, de levar essa alegria, né, para o lar. A mãe que movimenta a casa, que traz essa alegria. Então eu desejo você mãe, você que está grávida, você que sonha ser mãe, confie. Deus há de prover seu filho, vai trazer seu filho. Um grande abraço, feliz Dia das Mães. E eu quero aproveitar e quero chamar um VT com alguns filhos desejando um feliz Dia das Mães. Vamos acompanhar juntos? Oi, mãe. Oi, mãe. Como é difícil falar tudo que a gente gosta de você em apenas 1 minuto. Mas a gente vai tentar assim mesmo. Eu sei que deve ser muito difícil ser mãe do Arthur. Muito difícil ser mãe da Letícia também. Do Arthur. Mas a gente te ama muito mesmo. Muito, muito, muito. Você é uma pessoa muito especial para nós dois. E não tem nem como descrever em palavras tudo que a gente sente por você, mãe. Amorosa, carinhosa. Tudo que alguém precisa. E uma ótima cozinheira também. Cozinheira não pode esquecer. Eu te agradeço por tudo, por todos os dias que você passou comigo, por todas as coisas que você falou pra mim e por todos os dias felizes e tristes que eu passei ao seu lado. Porque sem você eu não seria quem eu sou. E a gente te ama muito. Por isso que nesse dia tão especial a gente deseja um ótimo Dia das Mães. E muito chocolate também. Só que você vai ter que dar pra mim um pouquinho de chocolate. Pra mim também, mãe. A gente te ama. Beijo. Para mim, a senhora é uma pessoa de superação, guerreira e, acima de tudo, de fé, que não se deixa abater diante das dificuldades, mas as vence. Te amo muito. Mãe, nesse Dia das Mães, quero lhe agradecer pelo exemplo de mãe que a senhora é. Mãe que doa, mãe que perdoa, mãe que acolhe, mãe que está ao nosso lado sempre que precisamos, mãe que corrige e que ensina. Obrigada, mãe, pela senhora existir e nos deixar um grande tesouro. A fé em Deus e Maria, a nossa mãe. Obrigada, mãe, porque plantou em meu coração seus ensinamentos de doação, de ajudar ao próximo. Amo você. Feliz Dia das Mães. Ei, mamãe. Feliz Dia das Mães. Essa data tão especial, eu queria te agradecer por tudo que a senhora já fez pela nossa família, por tudo que a senhora já fez pelo meu pai, por nossos filhos. Nós todos somos muito gratos a você. Obrigado por nos guiar sempre, nos cobrar sempre de permanecer no caminho de Deus, de nos transmitir essa herança maravilhosa que é a fé em Jesus, a fé em Maria. Que consigamos, assim como a senhora faz, conduzir a nossa família nos caminhos de Deus. Te desejar eu tenho pouco, apenas que a senhora continue assim. Para nós já basta, porque a senhora é muito especial. Te amo muito, um beijo. Mais um Dia das Mães e mais uma vez eu só tenho a agradecer pelo exemplo que a senhora é, pelo tanto de dedicação, de amor e por tudo que a senhora nos ensinou. Te amo, te tenho aqui como um exemplo, como uma pessoa que sabe o que faz, que quando não sabe faz do mesmo jeito e uma pessoa que a gente sempre pode contar. Um beijo. Deus continue te abençoando a poder nos guiar por essa vida. Te amo. Um beijo. Que lindos, olha, né? Que surpresa, hein? Estou muito feliz. Filhos crescidos. Filhos crescidos. E o que mais me deixa alegre é de ver que realmente eles veem em mim uma pessoa de fé, sabe? Uma pessoa de Deus. E eu falo com meus filhos, como que eu posso ir para a vida eterna se eu não levar vocês? Então isso me emociona, porque vale a pena a gente acreditar num Deus que providencia tudo que a gente não consegue fazer. E essa presença de Maria na minha casa, na vida de meus filhos, porque quando eu ganhei os meus filhos, e naquela época eu nem tinha muita caminhada, eu nunca saí do hospital sem ir na capela consagrar os meus filhos a Deus. Então, antes de eu levá-los para o mundo, eu os levei na capela. Não sei como eu fiz isso, é intuição divina, é providência divina, né? É cuidado de mãe. Cuidado de mãe, mas naquela época eu não tinha amadurecimento para isso. E Deus já me presenteou com isso.
nenhum deles saiu da maternidade sem antes passar pela Capela do Santíssimo Sacramento. Que lindo. E Julie, que emoção vê-los lá. Viu que gatinhos que eu tenho? Gatinho a parabéns, gatinha. Muito bacana. E a gente também tem mais um outro VT, vamos acompanhar ali, gente. Oi, Felipe. Estou aqui hoje para lembrar um pouquinho das questões que a nossa querida mãe, que hoje está lá no céu, nos ensinou, né? Estava aqui lembrando daquele dia em que você resolveu sair, ir a uma banca e comprar uma revista que era proibida para a nossa idade e que nós fomos esconder essa revista na mala e que a dona Alexandrina achou a revista. Você lembra o que aconteceu? Nós fomos parar no juiz da infância e da vara da adolescência da época, com a nossa mãe exigindo que a banca fosse fechada, como se o erro, né, fosse totalmente do moço. Pois é, meu irmão. Lembrar que a nossa mãe sempre nos ensinou que as coisas acontecem na hora certa, que tudo tem a medida e a hora de acontecer. Sempre nos ensinando que o amor é o essencial na vida da gente, que o respeito com o ser humano é aquilo que nos move, porque aquilo que a gente dá é aquilo que a gente recebe de volta. Então hoje, meu irmão, mesmo com a distância que a gente tem dela, pessoa, nós aprendemos que dentro do coração o amor não morre. O amor não morre dentro da gente porque ela nos ensinou a ser assim. Amorosos, carinhosos e unidos. Sempre unidos. Eu te amo muito, meu irmão. Que Jesus te abençoe sempre. E ó, mas espera aí que tem mais. Tá chegando a tia aqui, olha aí. Aí não tem jeito de segurar a onda, não, né? Aguenta coração, gente! Que lindo! Meu Deus do céu! A mãe 2 tá aqui. A mamãe mandou a titia vir te dar um abraço, gente! Ó, gente, eu tô... Olha, só emoção, viu? Hoje tá demais, viu, gente? Eu tô chorando aqui. Só de coração. Dá saudade. Perdi meu posto de chorona, graças a Deus. Ah, meu Deus, aqui tem muitos chorões, gente. Olha que gostosa pela surpresa. Bem-vinda no Manhã Viva. A tia do Felipe. Essa é minha tia Kitty. Minha segunda mãe, Ai, sempre cuidou, gostoso. sempre amou, sempre cuidou, sempre direcionou. Muito obrigado por esse momento. E ele Muito sempre foi assim, orgulhoso. tão amoroso como ele é? Pode o microfone sim. Sempre foi amoroso. Sempre esse amor, assim, sempre. Risonho, alegre. Muito bom. Graças a Deus, né, gente? O programa tá assim, super emocionante, né, Maria Marta? Muito emocionante. Muito bom. Delícia Nossa, demais. e Adelaide, é lindo de ver, né? Essas heranças, essas riquezas que o próprio Deus nos dá. O Senhor sabia que era tão bom ter uma mãe que Ele nos deu uma mãe, né? E eu fiquei muito emocionada com as palavras da irmã do Felipe, quando ela foi também, falando. muito Depois a emocionada. tia. E é isso, família é isso, né, gente? Mãe é isso. Mãe é essa pessoa que nos acalenta sempre, né? E sempre nos mostra o caminho, né? E o importante é que eu vejo que a mãe não pode só falar, ela tem que viver. Então, se a mãe pede o filho para não fumar, para não ter o vício da bebida, quantas mães pedem, mas elas têm o vício? Então, tem que ser exemplo. É igual Jesus, né? Ele não falou, ele testemunhou. Tudo que ele ensinou, ele viveu. Então, a gente, como mãe também, quando tem que fazer uma proibição, quando a gente tem que ensinar, dar um direcionamento, a gente tem que estar vivendo aquilo. Porque se a gente não estiver vivendo, como que acontece? A gente tem na igreja, as crianças fazem a primeira Eucaristia e depois elas desaparecem da igreja. Quando eles vão perguntar por que vocês não estão vindo mais à catequese, porque tem o segundo bloco, né? Depois faz a primeira Eucaristia. Então, mas meu pai não me leva mais, eu tenho que ir para o clube, eu tenho que ir para o sítio. Então, se o pai não viver esse exemplo ali, dando testemunho, o filho vai se perder. Ele não vai continuar naquele caminho.
Ô, Julie, e não existe uma receita de bolo para ser mãe. A sua mãe te deixou muitos fundamentos, como você trouxe, né, desde o início do programa, falando daquilo que foi a sua herança, aquilo que ela deixa de valores. Mas com seus filhos, tem as suas dificuldades. Então não tem assim, olha, toda mãe tem que seguir essa cartilha. Não tem. Não, cada não filho tem. é único. Cada filho né? é único, cada filho é de um jeito. É igual a Letícia. A Letícia, eu não preciso falar, minha filha, vai estudar. Às vezes é o contrário, às vezes eu tenho que falar, olha aqui, vai descansar, você tem que dormir um pouco, vai tocar um pouquinho de piano, vai assistir uma TV, vai dormir, descansar a mente, ocupar com outras coisas, né? Porque você está ficando muito aí estudando. Aí com o Arthur, não, meu filho, larga esse celular, hoje não tem videogame, cadê o para casa? Então não adianta, cada um é de um jeito. Mas é isso que é a beleza, né? Isso que nos faz, porque também minha mãe teve 11 filhos, bastante, né? Muito. Hoje, 2 já são falecidos, mas assim, cada um é de um jeito, embora tenta passar, mas é aquela dinâmica. Mãe tem que ser extremamente criativa, né? A gente fala assim, hoje em dia tem que ser muito criativa, acho que mãe tem que ser 4 vezes mais criativa para ter esse gingado, né? Para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para se cuidar, para ser esse exemplo, para cuidar do marido. Muitas vezes o marido torna-se filho, não é verdade? Tem as suas necessidades, né? E a gente também tem que lembrar que a gente não, igual vocês mostraram no vídeo, né? Que a mãe achava que o filho era o melhor filho do mundo, mais inteligente do mundo. A gente também não pode deixar que esse amor nos segue, né? Porque também papel de mãe é corrigir. Então, não é que se o menino está fazendo as artes igual o Felipe fazia, entendeu? Não pode falar assim, meu filho fez arte, mas é porque ele é artista. Não, meu filho fez arte, tem que corrigir, olha, vamos, coerência, outro né? foco, né? Vamos tirar o foco, olha, o que você fez está errado. Eu acho que a gente não pode deixar de ver os defeitos, de ver enxergar os problemas dos filhos. A gente não pode passar por isso. É sofrido você ter que corrigir um filho, chamar a atenção, perceber que ele não está indo para um caminho que você gostaria que ele fosse. Realmente deve ser uma das piores dores do mundo para o coração de mãe. Mas a gente tem que ser firme nesse ponto também, tem que corrigir, né? É verdade. A mãe do Felipe o corrigiu tão bem que ele hoje se tornou, olha para ver, que teve exemplo, efeito, né? Teve efeito. De pai, de marido, de chefe, né? de cozinha, né? Então valeu a pena, né? Valeu demais. Vale a pena, né? Tá valendo. Valeu demais. Essas palmadinhas que eu recebi só fizeram bem. Só cresceu, né? Crescer, As palmadinhas do crescimento. Mas, Odília, eu queria pedir que você deixasse, assim, uma mensagem para as mães, aquelas que nos acompanham, né? Que você pudesse falar, assim, bem rapidinho, aquilo que uma mãe hoje precisa ouvir. Uma mensagem para elas. Olha, eu acho que toda mãe, a princípio, tem que ser paciente. Porque eu, às vezes, eu tô falando isso de carteirinha, porque muitas vezes eu perco a paciência mesmo. Todas nós. Com os filhos, em casa. E aí a gente não sabe escutar, não sabe atender as demandas, as necessidades que cada um precisa. Então, acho que a gente tem que ser paciente, escutar mais o filho, né? E dialogar cada vez mais. Porque... E também tomar atitudes corretas, igual ela estava comentando que o menino vai no catecismo porque a mãe leva. Depois que faz a primeira comunhão, não vai mais à missa porque a mãe não leva. Então não adianta a gente só falar. A gente tem que também agir, porque os filhos copiam as nossas ações, né? Eles vão se inspirar no que a gente faz. Somos espelho, né? Somos espelhos. Então é agir, ser coerente com tudo que a gente ensina, com os ensinamentos, ter paciência, dialogar. Acho que não tem receita de bolo para isso, né? É viver, né? É viver. E Adelaide, bem rapidinho assim, o que você deixa para as mães? Olha, eu quero deixar para todas as mães um grande abraço, né? E parabenizar todas, não só no Dia das Mães, mas todos os dias é o nosso dia. E não desista, por favor, em situação nenhuma, não desista. Joelho no chão, reze, consagre a Deus seus filhos todos os dias pela manhã. Consagre seus filhos a Deus, que não são nossos, são de Deus, né? Amém, e não desista em toda situação. Persevere na fé, confie em Deus, fé em Deus e pé na tábua. Amém. E agora vamos lá experimentar, né, gente? Afinal de contas, gente, o cheiro já tomou conta do nosso coração, do nosso estômago. Agora eu vamos chorei, lá. Não foi porque eu sou chorona, foi a cebola que eu fui Olha, desculpa. Tudo culpa dele. Então vamos lá, gente. Vamos experimentar. Pode chegar aqui.
Olha, gente, tá lindo. Aqui os pratos já estão lindos, né, Felipe? Sim. Tô aqui dando uma mãozinha pro Felipe. Ó, tá com o visual. E é interessante lindo. que esse vermelhinho aqui é uma geleia de tomate, né, Felipe? Sim, esse também é uma dica de sustentabilidade. Eu tinha uns tomates que estavam para perder, isolei a parte que não estava mais sendo aproveitável e transformei o restante dos tomates numa geleia deliciosa. E como que é o nome do prato? Esse prato é um arroz piamontese da Dona Alexandrina. Olha aí, super apetitoso, né, gente? E nós vamos despedindo. Acho que eu vou fazer Dia das Mães. Pode fazer. Chega lá e faz. Vou fazer Dia das Queridas mães. Vamos desejar Feliz Dia das Mães. Um Feliz Dia das Mães para nossas mamães, né, Maria Marta? Isso aí. Que estão lá em casa. Para minhas filhas que já são mães, minha nora também, que já é mãe. Para minha mãe, para minha avó. Eu também quero deixar aqui um beijo para minha tia que está aqui comigo, então eu vou beijá-la muito, mas um beijo para Adriane, minha companheira de vida, que é uma super mãe, para minha sogra maravilhosa, Dona Ivani, que é uma mãe sensacional, mãe de 5 filhos também, que deram bastante trabalho para ela e, sobretudo, muito amor também. Muito obrigado por tudo sempre. Um beijo, mamãe. Um beijo, Deus mãe. abençoe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E vamos comer. Deus abençoe. Amém. Vamos comer. Assim eu quero. Vem à minha casa, ó doce mulher. Maria, minha casa, agora tua casa. Vem à minha casa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!